Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Não, mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo, né? Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama hoje. Às 16 horas e 30 minutos em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da 4ª rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com o vice-campeonato estadual a ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques, Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carille só devem estrear na competição na 4ª rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal.
campeão da Taça Guanabara em semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque estava rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando com a equipe, a Taça Rio, que no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, Copa São Paulo tá rolando também. A gente tá de olho nos estaduais que começam hoje. E ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro. O Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético, Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje. Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano. Campeonato... E aí, são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí não tem jeito não. Aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo, né? Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, Nova Iguaçu e Vasco da Gama hoje. Às 16 horas e 30 minutos em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da 4ª rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com o vice-campeonato estadual ao ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho,
um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques: Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carilli só devem estrear na competição na quarta rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara, semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque tá rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando com a equipe, a Taça Rio, no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o do segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, Copa São Paulo tá rolando também. A gente tá de olho nos estaduais que começam hoje. E ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro. O Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético, Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje. Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano. Campeonato... E são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí tem jeito não, aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016...
prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o campeonato carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o campeonato carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Não, mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo, né? Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, Nova Iguaçu e Vasco da Gama hoje. Às 16 horas e 30 minutos em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da 4ª rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com um vice-campeonato estadual a ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques, Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama, do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carille só devem estrear na competição na 4ª rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara e semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã.
a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal, quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque estava rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando com a equipe, a Taça Rio, no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o do segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, Copa São Paulo tá rolando também, a gente tá de olho nos estaduais que começam hoje e ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro, o Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje, Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano, Campeonato... E esses são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí não tem jeito não, aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Não, mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo. Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama hoje. Às 16 horas e 30 minutos em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da 4ª rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com um vice-campeonato estadual a ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli,
Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques, Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carilli só devem estrear na competição na quarta rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara, semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque estava rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando com a equipe, a Taça Rio, que no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, Copa São Paulo tá rolando também. A gente tá de olho nos estaduais que começam hoje. E ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro. O Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético, Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje. Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano. Campeonato... E esses são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí não tem jeito não. Aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né,
a comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Tá, mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo. Né? Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, Nova Iguaçu e Vasco da Gama hoje. Às 16h30 em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da 4ª rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com o vice-campeonato estadual ao ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques, Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama, do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carille só devem estrear na competição na 4ª rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara, semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque tá rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando
empatando com a equipe, a Taça Rio, no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o do segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, a Copa São Paulo tá rolando também, a gente tá de olho nos estaduais que começam hoje e ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro, o Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje, Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano, Campeonato... E aí, são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí não tem jeito não, aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Não, mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo, né? Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, Nova Iguaçu e Vasco da Gama hoje. Às 16 horas e 30 minutos em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da 4ª rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com um vice-campeonato estadual a ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques, Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria
por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carilli só devem estrear na competição na quarta rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara e semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque estava rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando com a equipe, a Taça Rio, no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o do segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, Copa São Paulo tá rolando também, a gente tá de olho nos estaduais que começam hoje. E ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro. O Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje. Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano. Campeonato... E aí, são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí não tem jeito não. Aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca,
tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo. Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do quinto. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama hoje. Às 16 horas e 30 minutos em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da quarta rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com um vice-campeonato estadual a ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques, Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama, do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carille só devem estrear na competição na quarta rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara, semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque estava rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando
com a equipe, a Taça Rio, no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o do segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, a Copa São Paulo tá rolando também, a gente tá de olho nos estaduais que começam hoje. E ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro, o Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético, Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje, Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano, Campeonato... E esses são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí não tem jeito não, aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo, né? Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama hoje. Às 16h30 em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da 4ª rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com o vice-campeonato estadual a ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques: Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro.
Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carille só devem estrear na competição na quarta rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara, semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque estava rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando com a equipe, a Taça Rio, que no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o do segundo faziam a semifinal, a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, Copa São Paulo tá rolando também, a gente tá de olho nos estaduais que começam hoje. E ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro. O Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje, Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano, Campeonato... E aí, são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí tem jeito não, aí não, tchau. Tá aí o que você queria, imagens recuperadas do estádio São Januário. Vai começar o Campeonato Carioca, vai começar o Cariocão 2025 pra valer. E o Vasco vale muito pro Vasco, porque o Vasco recentemente quebrou um recorde aí de... Nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar um título, mais de 3.300 dias, algo assim. Ou seja, 2016... prestes a completar 10 anos sem ganhar nada, o Vasco precisa priorizar o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma forcinha, principalmente nesses primeiros jogos. Mas já avisou, né? A comissão já avisou que só vai com o time principal depois do 4º ou 5º jogo. Então, é o que temos, né? O Vasco não prioriza o Campeonato Carioca. Tudo bem que os caras não tiveram tempo ainda de se reapresentar e tal, o Carille. Não, mas tá uma bobagem muito grande às vezes, né? Excesso de preciosismo, né? Vamos fazer uma pré-temporada, vamos deixar pra jogar depois do 5º. Aí começa muito mal, não se arruma mais, não se conserta e aí perde mais um título. Toda vez é assim. Ano passado saíram justamente pros caras aí, pro Nova Iguaçu, na semifinal, né? Uma vergonha. E vamos acompanhar, portanto, Nova Iguaçu e Vasco da Gama hoje.
Às 16 horas e 30 minutos em São Januário. A estreia do Campeonato Carioca coloca frente a frente o confronto entre os semifinalistas da edição passada. O Vasco chega ao primeiro jogo do torneio com um time alternativo, recheado de promessas de base, jogadores que voltaram de empréstimo. A ideia da diretoria vascaína é colocar o time principal apenas a partir da quarta rodada, diante do Madureira. Até lá, a equipe considerada alternativa será conduzida pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima. Já o Nova Iguaçu chega ao Carioca 2025 impulsionado pela excelente campanha no torneio anterior. Na ocasião, a equipe eliminou o Vasco nas semifinais e acabou com um vice-campeonato estadual a ser derrotado pelo Flamengo nos 2 jogos decisivos. E o Nova Iguaçu, como vem? Os caras vêm com o técnico Carlos Victor. O técnico Carlos Victor tenta surpreender mais uma vez no Carioca e coloca suas fichas na manutenção de seu treinador para repetir a boa campanha feita no estadual do ano passado. O treinador Carlos Victor segue no comando técnico para 2025. No ano passado foram 15 jogos no torneio, com apenas 3 derrotas e o vice-campeonato. Com boa base do time mantida, o treinador também terá novidades para a estreia, como Felipe Costa, ex-Goiás, no comando de ataque, e Lucas Maticoli, goleiro formado no São Paulo e com passagem pelo Náutico em 2024. A equipe também manteve Xandinho, um dos seus principais destaques no time do ano passado. No primeiro jogo do torneio, o Nova Iguaçu ainda não poderá contar com Bill, que está em fase final de recuperação de lesão. O time deve jogar com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei e Felipe. Desfalques, Bill em fase final de recuperação de lesão. E o Vasco da Gama, do técnico Ramon Lima, o técnico do Sub-20, utilizará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a um time alternativo. A equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, é formada em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos. A equipe que estreia na competição teve férias reduzidas e iniciou as atividades no último dia 27 de dezembro. Alguns nomes que estiveram presentes no time principal em alguns momentos de 2024 retornaram para o duelo, como Victor Luiz, Zé Gabriel e Serginho. O duelo também marca o retorno de JP aos gramados após cirurgia no joelho direito realizada em novembro do ano passado. Os jogadores do time principal e Fábio Carilli só devem estrear na competição na quarta rodada, diante do Madureira em Manaus no dia 23 de janeiro. Então o Vasco deve jogar hoje com o Nova Iguaçu com o seguinte time: Pablo, Paulinho Silva, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, Deluca, Bruno Lopes ou JP, Serginho, Maxwell Alegria e JB. O Estrela não está aqui, né? Deve estar com os principais, com o time principal. Na arbitragem, Carlos Tadeu, Carlos Henrique Alves, Hugo Filemon, os assistentes. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é um avanço já, a questão do VAR. Nos anos anteriores, ele só era absurdo, né? Só nos clássicos e na fase final do campeonato. A tabela do Campeonato Carioca que começa hoje, os estaduais começando hoje, vários deles pelo Brasil. Lembrando que o Campeonato Carioca conta com quantas equipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipes, tá? 12 equipes. Os 4 primeiros se classificam aí para semifinal, final, essa questão toda, né? Taça Guanabara, coisa e tal. Campeão da Taça Guanabara e semifinal e semifinalistas. Então, primeira rodada tem hoje no Newton Santos, Botafogo enfrentando o Maricá. Tem também Nova Iguaçu e Vasco no Moça Bonita, no estádio Moça Bonita, Bangu e Portuguesa. Amanhã tem Flamengo e Boa Vista, Madureira e Volta Redonda. E também o Fluminense joga no Moça Bonita amanhã, a estreia da equipe do Fluminense. E você comigo aí se inscrevendo no canal. Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, curtindo, compartilhando e também comentando aí, galera. Comenta, curte, compartilha, porque estava rolando também a Copinha, Copa São Paulo. Ontem o Vasco se classificou, empatando com a equipe, a Taça Rio, que no caso era o segundo turno antigamente. O primeiro turno era a Taça Guanabara e a Taça Rio era o segundo turno. Aí o vencedor do primeiro turno com o do segundo faziam a final, né? Hoje em dia a Taça Rio, os 4 primeiros vão para a semifinal do campeonato. Aí o primeiro do campeão geral, o que terminar na frente é o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno. E do 4º ao 8º eles fazem essa Taça Rio aí. Do 5º ao 8º
fazem a Taça Rio, que dá vaga também aí pra Copa do Brasil, coisa e tal. Enfim, galera, a Copa São Paulo tá rolando também, a gente tá de olho nos estaduais que começam hoje e ênfase aí no jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. E eu conto com você, claro, o Campeonato Paranaense também começa hoje, com Atlético Paraná, Rio Branco e Azures. Campeonato Baiano também inicia hoje, Campeonato Catarinense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Maranhense, Potiguar, Alagoano, Mato Grossense, Paraibano, Piauiense, Sergipano, Campeonato... E esses são os estaduais que estão iniciando hoje, 11 de janeiro de 2024. Para você um abraço e continue com a gente aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí para ver se a gente dá a volta por cima igual o Vasco, que faz 200 anos que não ganha um título. Quem sabe em 2025 vai ser a vez do Vasco, desde que não seja o Flamengo na final, porque se for, aí não tem jeito não. Aí não, tchau.